Imagine um lugar tão sombrio que, décadas depois do seu abandono, moradores ainda juram ouvir gritos durante a madrugada. Uma mansão elegante, construída para representar riquezas e status, acabou se transformando em um dos locais mais temidos da história de Moçambique. Ali, centenas de pessoas desapareceram, outras saíram marcadas para sempre. Hoje, o edifício permanece praticamente em ruínas, mas será que apenas o tempo ficou preso dentro daquelas paredes? Ou será que os ecos de um passado brutal ainda permanecem vivos? Esta é a história da Vila Algarve, conhecida por muitos como a Casa dos Horrores de Moçambique. Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Blink. Se assim como eu, quando eras mais novo, sempre despertava uma curiosidade de tentar saber o que realmente aconteceu nessa casa, se existia alguma história brutal ou macabra por trás de todo aquele cenário, de todas aquelas ruínas que existem naquela casa, então agora é o momento certo. Hoje nós vamos tentar desvendar o que realmente aconteceu, o que houve ali de tão brutal, qual é a história sinistra e macabra que aconteceu que tanto o governo como muitos ainda se recusam a falar sobre. Então, ative o sininho aí, inscreva-se no canal, sente-se que lá vem a história. Capítulo 1. Uma mansão de luxo. Nossa história começa em 1934. Quando Moçambique ainda fazia parte do Império Colonial Português. Na então cidade de Lourenço Marques, atual Maputo, foi construída uma residência que chamava atenção imediatamente. Inspirada nas tradicionais casas senhoriais do sul de Portugal, a Vila Algarve possuía grandes varandas, escadarias monumentais, pisos sofisticados e belíssimos azulejos portugueses. Era uma residência destinada à elite colonial. Durante os seus primeiros anos, nada indicava que aquele lugar entraria para a história pelos motivos mais sombrios possíveis, mas tudo mudaria algumas décadas depois. Quando os movimentos de independência começaram a ganhar força em diversas colônias africanas, Portugal decidiu endurecer a sua repressão, e foi exatamente nesse momento que a Vila Algarve deixou de ser apenas uma casa. Ela se transformaria em uma arma do regime. Capítulo 2. A chegada da PIDE. A Polícia Política Portuguesa, conhecida como PIDE e posteriormente DGS, era responsável por investigar, vigiar e eliminar qualquer ameaça ao governo colonial. Seu objetivo era simples: silenciar qualquer voz favorável à independência. A Vila Algarve foi confiscada e transformada no quartel-general da Polícia Política em Lourenço Marques. A partir desse momento, quem atravessava seus portões dificilmente sabia quando voltaria a ver a luz do dia. Centenas de nacionalistas, estudantes, professores, artistas e intelectuais passaram por aquelas salas. Recordo-me do padre Alfonso Leão Valverde, um dos padres espanhóis que estava preso. Em certa altura, quando ouvia e sentia os gritos em algumas celas de alguns que eram torturados, então ele gritava na cela: "Senhor guarda, bata em mim! Senhor guarda, bata em mim!" E, portanto, isto dá uma força de solidariedade com o outro que sofre. Entre os presos mais conhecidos estavam o poeta José Craveirinha, considerado um dos maiores escritores moçambicanos da história, e também o famoso artista plástico Malangatana. Mas eles eram apenas alguns entre muitos. A maioria das vítimas quase nunca ninguém conheceu. Capítulo 3. A Casa dos Horrores. Durante a década de 1960 e 1970, a fama de Vila Algarve espalhou-se por todo o país. Ser levado para lá era considerado um dos piores destinos possíveis. Diversos ex-prisioneiros relataram anos depois os métodos utilizados durante os interrogatórios.
espancamentos, longos períodos de isolamento, privação de sono, pressão psicológica constante e interrogatórios violentos que podiam durar até horas. O objetivo era arrancar informações sobre movimentos de resistência. Muitos presos sequer sabiam exatamente do que eram acusados. Outros simplesmente desapareceram. O inspetor da PIDE, na altura era o inspetor Matos Rodrigues. Só que todas as perguntas eram na base de porrada. Cada pergunta que fazia tinha que apanhar porrada. Quando via que não conseguiu obter o que ele conseguia, ou o que ele pretendia, então atirava-me aos seus cães, que era sobretudo o Chico Feio. O Chico Feio era o Hitler da PIDE. Então carregavam para a sala de torturas, é onde era torturado. Houve pessoas que foram espancadas até a morte, o caso do Ebenezer Iguambe, que era um homem intelectual mais ligado ao Dr. Aroca. Esses relatos transformaram a mansão em um símbolo de terror colonial. Não era apenas uma prisão, era um lugar onde o medo se tornava uma ferramenta de controle. Mesmo quem nunca havia passado por ali conhecia sua reputação. O simples nome Vila Algarve era suficiente para causar pânico. Capítulo 4. A independência e o abandono. Em 1975, Moçambique finalmente conquistou a sua independência. Com o fim do domínio colonial português, a PIDE deixou de existir no país. A Vila Algarve foi abandonada. Durante décadas, diversos governos tentaram encontrar um novo destino para o edifício. Surgiram propostas para torná-la em um museu de libertação. Também houve projetos para criar um memorial dedicado a vítimas do colonialismo. Em outros momentos, discutiu-se utilizar o prédio como sede da Ordem dos Advogados ou até mesmo como um centro cultural. Nenhuma dessas iniciativas avançou completamente. Enquanto isso, o tempo fazia o seu trabalho. A chuva, a umidade e o abandono consumiam lentamente o edifício. Hoje, embora existam novos projetos de restauração, a casa continua a ser um poderoso símbolo de memória histórica de Moçambique. Capítulo 5. As lendas da Vila Algarve. É importante deixar claro que tudo o que vamos falar agora ou tratar agora faz parte apenas do folclore popular. Nada foi realmente comprovado. As histórias e lendas que ouvimos são apenas relatos das pessoas que passavam ou que moram ali ao lado da casa. Claramente que não vamos descartar nenhuma possibilidade de algo ser verdade ou mentira. Moradores da região afirmam que, em algumas noites, ainda é possível ouvir pedidos de socorro vindo do interior da mansão. Outros garantem ter visto sombras observando pelas janelas superiores. Apesar de o prédio permanecer fechado e abandonado, algumas pessoas juram que figuras humanas aparecem por poucos segundos antes de desaparecer. Outras histórias muito famosas envolvem um corredor sem fim. Segundo a lenda, quem entra sozinho na casa pode perder completamente a noção do espaço, como se os corredores mudassem de posição. Há ainda relatos sobre um suposto fantasma de um antigo interrogador da PIDE. Segundo a crença popular, ele continuaria vagando pelos antigos corredores onde tantos prisioneiros foram interrogados. E talvez a lenda mais curiosa seja a chamada maldição da Vila Algarve. Muitos acreditam que toda tentativa de restaurar o edifício fracassa, porque a casa estaria marcada pelos acontecimentos do passado. Embora não exista qualquer evidência sobrenatural, o fato de vários projetos de recuperação nunca terem sido concluídos acabou por fortalecer essa narrativa ao longo dos anos. Se tu gosta de temas como esse, sobre fatos históricos, mistérios, lendas urbanas e assuntos criminais, inscreva-se já no canal, ative o sininho que é para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E comente aí embaixo, que tal, tu terias coragem de entrar de noite ali na Vila Algarve, fazer alguma cena, visitar, hein? Ou tu já sabias sobre essa história toda que aconteceu ali? O que tens a dizer sobre isso? Te vejo no próximo vídeo.